As formigas são a verdadeira personificação da frase pequena mas poderosa. Elas são pequenos insetos de 6 patas. A maioria das espécies tem menos de 2,5 cm de comprimento. Mas uma única formiga pode levantar até 20 vezes o próprio peso corporal. Isso é o equivalente a um humano médio levantando 1.814 quilos, o que seria como a sua mãe levantando uma SUV. Mas ao contrário da maioria das mães, as formigas colocam essa força incrível à mostra quando constroem pontes, torres, jangadas e sem usar material algum além de seus próprios corpos. Você está intrigado para ver que estruturas incríveis as formigas podem criar? E você, como eu, quer saber como elas fazem isso? Bem, aperte o cinto enquanto mergulhamos fundo no mundo dos insetos e descobrimos exatamente o que não apenas aquelas formigas marotas, mas outras criaturas como elas estão fazendo. Manobra militar. Nas florestas tropicais da América do Sul e da África, você pode pensar que as criaturas mais ferozes são os grandes felinos ou as pitons gigantes. Mas debaixo da serrapilheira que cobre o chão da floresta, há um inseto que realmente aterroriza lagartos, pássaros e até mesmo cobras. Esses soldados de 6 patas são conhecidos como formigas de correição. Existem mais de 200 espécies desse tipo de formigas, mas a maioria pode ser identificada por seus corpos marrom escuros a pretos, com abdômen alaranjado. Então, se você já viu uma formiga a qual parece que seu popô foi mergulhado em jet bronze, então você sabe que está lidando com uma formiga de correição. Agora, você deve estar se perguntando como isso é algo militar, certo? Bem, isso é porque o comportamento de uma dessas colônias, como um grupo de soldados em uma missão, é incrivelmente agressivo e bem organizado. Todas elas trabalham juntas para buscar comida em um ciclo que tem uma fase nômade e estacionária. A fase nômade é quando essas formigas estão em movimento, viajando mais de 330 metros por vez. Considerando que uma formiga média é 750 vezes menor que um ser humano, para elas percorrer uma distância de mais de 300 metros seria como correr uma maratona. Mas há uma razão importante pela qual essas formigas percorrem distâncias tão longas. Afinal, dizem que um exército marcha sobre seu estômago e, como uma verdadeira tropa, as formigas de correição estão constantemente em busca de comida. Na verdade, elas são conhecidas por seu comportamento agressivo de forrageamento, patrulhando a floresta e saqueando recursos sempre que podem. Elas são tão fortes que outros insetos vivem com medo de serem atacados por essa milícia, como essa pobre lesma que, mesmo achando que era seguro subir em uma árvore, virou o lanchinho da tarde da colônia. E mesmo os insetos que constroem seus ninhos acima do solo não estão a salvo de um ataque desse exército de formigas. Essas vespas podem ter pensado que seu ninho estava protegido sob o beiral da casa, mas as formigas de correição podem realizar manobras logísticas inacreditáveis, como essa ponte suspensa. Isso parece muito trabalho e você deve estar se perguntando por que elas simplesmente não escalaram a lateral da casa para alcançar o ninho. Bem, embora as formigas desse exército possam escalar coisas verticalmente, elas têm dificuldade em andar em superfícies invertidas e não conseguem carregar cargas significativas sobre elas. É só olhar para a luta dessa turminha aqui em comparação com seus amigos que estão correndo na ponte. Então, como exatamente elas fizeram essa ponte? Para entender isso, precisamos aprender como as formigas de correição se mobilizam para formar essas pontes de insetos tão organizadas. Quero dizer, meus amigos e eu não conseguimos nem formar uma pirâmide humana sem que alguém se machuque. Além disso, as formigas de correição são praticamente cegas e têm apenas cérebros com volume de 1 microlitro. Isso é literalmente 1 milhão de vezes menor que o cérebro humano. Mas veja bem, esse cérebro pequenininho segue um mecanismo instintivo simples. Quando uma formiga de correição se aproxima de uma fenda no caminho à frente, ela diminui a velocidade naturalmente. Isso não parece grande coisa, mas o resto da colônia, que segue atrás, não sabe dessa lacuna e continua avançando no ritmo normal. Como resultado, elas acabam passando por cima dessa primeira formiga, que instintivamente congela em resposta. As outras formigas então desaceleram sobre a lacuna e também congelam quando são ultrapassadas pela colônia. Dessa forma, as formigas começam a construir uma ponte usando seus próprios corpos interligados, longo o suficiente para cobrir o vão em seu caminho. No entanto, sendo cegas, as formigas individualmente não têm ideia de quantos membros de sua colônia estão se segurando sobre o buraco. E é aqui que a próxima fase da sua única regra entra em ação. Elas podem detectar quando o resto da colônia está caminhando sobre suas costas, e nesse caso, elas se mantêm firmes. Mas quando já não detectam muitas formigas passando por elas, talvez porque sejam muitas as outras que estão construindo a ponte, descongelam e voltam a se juntar à marcha. É como se houvesse um botão de liga e desliga em seus cérebros. Desse modo, as formigas são capazes de se unir para formar estruturas absolutamente incríveis, que podem atravessar declives super íngremes ou até mesmo
mesmo planos definidos em um ângulo de 90 graus. Olha para elas, completamente inabaladas pela queda vertical logo ali embaixo. Esse é o poder das formigas. Então, voltando àquela ponte curvada, parece que as formigas começaram na beira do telhado e inicialmente construíram sua ponte em uma linha reta até o formigueiro. Mas à medida que mais formigas se juntaram ao ataque, o peso gradualmente soltou a ponte e a puxou para baixo. Mais formigas congelaram no lugar ao longo da estrutura caída, o que permitiu que as outras formigas cruzassem, invadissem o vespeiro e levassem de volta seu saque. E isso é que é perseverança. Acho que dá pra se dizer que esse é o significado literal de unidos venceremos, né? Mas as pontes não são a única estrutura superior que as formigas conseguem formar. Ao contrário dessas vespas infelizes, as formigas de correição não têm um ninho permanente. Em vez disso, quando elas entram em sua fase estacionária, também conseguem construir um ninho com seus próprios corpos, conhecido como bivouac ou bivac. Estas são grandes estruturas cônicas que podem se estender por mais de 1 metro de diâmetro e são construídas por algo entre 150 a 700 mil formigas operárias, ligando pernas e corpos em uma enorme rede que impressionaria o arquiteto humano mais experiente. Dentro do acampamento, milhares de larvas estão localizadas próximas ao centro com a formiga rainha, e as operárias são as responsáveis por alimentá-las. A cada 20 dias ou mais, as formigas de correição desmontam o acampamento e marcham para um novo local. Mas não se preocupe em tropeçar acidentalmente em um desses formigueiros gigantes, porque eles geralmente ficam pendurados no alto de árvores, em troncos podres ou dentro de bancos de areia protegidos. Acho que o equivalente humano de um bivac seria como tentar morar em uma casa construída com um monte de gente fazendo pose de yoga. Seus amigos são flexíveis o suficiente para isso? Formiga de Noé. Dias chuvosos podem realmente te deixar para baixo. Você fica preso dentro de casa o dia todo ou fica encolhido sob um guarda-chuva. Mas, embora dias chuvosos possam ser um leve inconveniente para nós, na escala de uma formiga, algumas gotas de chuva podem sinalizar o início do apocalipse. Falando bem sério, sem proteção adequada, uma chuva forte pode resultar no extermínio de uma colônia inteira. Agora, os lugares do mundo que recebem mais chuvas são as florestas tropicais, que até levam chuva no nome em inglês, pois normalmente recebem entre 200 e 975 centímetros de chuva ao ano. Em comparação, os Estados Unidos recebem apenas cerca de 76 centímetros de chuva por ano. Assim, para as formigas que habitam a floresta tropical da América do Sul, elas estão em constante perigo de serem lavadas embora, com exceção das espécies nativas das formigas de fogo, que descobriram uma maneira engenhosa de neutralizar as fortes chuvas da selva. Se os seus túneis subterrâneos forem inundados, as formigas de fogo podem se unir para criar jangadas flutuantes, sendo capazes de se manterem juntas por semanas. Quanto tempo você acha que poderia flutuar ao longo de um rio? Eu já acabo queimado de sol logo depois de adormecer em um colchão inflável por uns 20 minutos. Não consigo nem imaginar sobreviver por semanas em uma jangada flutuante. Mas mesmo que as formigas de fogo sejam náufragos melhores que o Tom Hanks, a colônia deve eventualmente encontrar terra seca se quiser reconstruir seu ninho. Embora a questão permaneça, como essas formigas de fogo criam jangadas tão duráveis com seus próprios corpos? Bem, as próprias formigas são de fato a prova d'água. Agora você deve estar imaginando essas formigas usando umas capinhas de chuva. Apesar de ser algo adorável, a realidade é um pouco mais complexa que isso. Em vez disso, a pele externa dura de cada uma das formigas, conhecida como cutícula, é naturalmente hidrofóbica e repele a água. Isso porque a superfície áspera da cutícula permite que uma formiga prenda o ar contra seu corpo, no que é conhecido como camada de plastrão. Essa capacidade de criar um escudo de ar protege as formigas mesmo quando são empurradas para debaixo d'água, como você pode ver no exemplo desse pesquisador tentando e falhando em submergir um grupo de formigas de fogo. Quanto mais formigas houver, mais essa capacidade à prova d'água é aprimorada, transformando a colônia de um bote salva-vidas em um próprio navio de cruzeiro. O instinto de construção de jangada das formigas de fogo é tão forte que, assim que entram em contato com a água, elas começam a se juntar. As formigas usam suas 6 patas e as mandíbulas para se agarrar umas às outras, enquanto também secretam um fluido oleoso de adesivo em suas pernas. Esse fluido permite que elas grudem em superfícies lisas e basicamente as colam umas às outras. A jangada final normalmente tem a forma de uma panqueca, mas essas formigas de fogo podem ser um pouco mais criativas e até formar estruturas semelhantes a caminhos sobre qualquer líquido por onde passam. No entanto, essas formigas de fogo resistentes à água têm uma fraqueza surpreendente: sabão.
Mesmo uma única gota de sabão pode interromper a tensão superficial da água e destruir a jangada, resultando em centenas de formigas afogadas. Uma coisa útil para se saber, já que essas formigas fazem jus ao seu nome enquanto atacam prendendo-se a um alvo com suas mandíbulas antes de desferir uma picada ardente na carne. Felizmente, a dor da picada dura pouco, desaparecendo após alguns minutos, mas logo é substituída por uma coceira intensa, seguida de uma erupção de bolhas cheias de pus. Ah, credo! E não pense que você vai escapar da ameaça das formigas de fogo apenas evitando as selvas da América do Sul, pois uma espécie, Solenopsis invicta, também conhecida como formiga de fogo vermelha importada, já colonizou pelo menos 13 estados nos Estados Unidos. Mas não se preocupe, se você vir uma jangada dessas formigas de fogo flutuando na rua depois de uma tempestade, então você já sabe que a melhor arma para usar em sua defesa é uma garrafa de detergente. Duvida por que as formigas vão morrer? Numa folha qualquer. Muitas pessoas hoje em dia optam por um tema mais natural em sua decoração, seja comprando um monte de plantas domésticas ou adicionando um balanço de corda à sua sala de estar hipster. Mas quando se trata de uma estética natural, nada supera os designs da formiga tecelã. Nativas da Austrália e do Sudeste Asiático, essas colônias elevam a decoração natural para o próximo nível e constroem seus ninhos inteiros com folhas. Uau! Admirar a simplicidade desses ninhos de formigas tecelãs realmente desperta alegria. A Marie Kondo ia ficar orgulhosa. Para construir esses ninhos exuberantes e folhosos, primeiro as formigas batedoras localizam as folhas adequadas. Em seguida, a colônia começa a construir as paredes de seu ninho, cortando uma folha grande em partes menores e dobráveis ou reunindo várias folhas. Ninhos menores podem ser feitos com apenas uma folha, enquanto ninhos maiores podem ser construídos com quase 300. As formigas operárias juntam as folhas trabalhando em cadeias coordenadas de 9 a 12 formigas. Elas dobram as folhas para sobrepor e as mantêm no lugar. Assim como as formigas de correição, as formigas tecelãs possuem incríveis instintos de trabalho em equipe e podem até mesmo construir pontes, permitindo que atravessem lacunas horizontais e verticais. As formigas conseguem se equilibrar em uma torre, enquanto o resto da colônia as usa como escada para atravessar a brecha. Essas habilidades de escalada ágil definitivamente são úteis quando constroem seus ninhos nas copas das árvores. As formigas também colam seus ninhos, estranhamente, pressionando suas larvas jovens contra as folhas, porque as larvas naturalmente produzem seda como parte de seu instinto de casulo. Quando pressionadas, elas depositam essa seda nas folhas, o que significa que elas agem como tubos de supercola totalmente natural. Fala sério, isso que é colocar as crianças para trabalhar. As formigas operárias então usam essa seda para costurar as folhas juntas, criando essas incríveis telas verdes. E as formigas tecelãs não param apenas com um ninho. Em vez disso, elas criam dezenas dessas cavidades de folhas em toda a floresta para fornecer abrigo para sua enorme colônia. Outros ninhos são até especializados como berçários para seus filhotes, armazenamento de alimentos e até locais de descarte de resíduos. Não vou mentir, esses ninhos de folhas parecem super aconchegantes. Se as formigas tecelãs pudessem fazer um de seus ninhos para acomodar um humano, elas poderiam obter um bom lucro no Airbnb. Inquilinos felizes. Todos nós já tivemos colegas de quarto irritantes, pessoas sem consideração que deixam a louça suja na pia ou continuam ocupando seu lugar preferido no sofá. Pode ser difícil lidar com apenas 2 ou 3 pessoas compartilhando seu espaço, muito mais quando se trata de algo como, digamos, 250 mil colegas de quarto. Isso seria impossível de lidar, certo? A fila para o banheiro de manhã ia ser de quilômetros. Mas para as formigas de madeira vermelha, essa disposição amontoada é perfeitamente aconchegante. Essas formigas podem viver em enormes colônias com algo entre 100 mil a 400 mil formigas operárias, e mais de 100 rainhas que estão constantemente colocando novos ovos. E para abrigar todas essas formigas, elas precisam de ninhos gigantes. Ao contrário de outros insetos nessa lista, as formigas vermelhas podem não ser as mais criativas quando se trata de estruturas de formigueiros. Mas o que lhes falta em design criativo, elas compensam em escala. Embora os ninhos jovens não sejam maiores do que um simples prato, um ninho maduro pode ter até 2 metros de altura. É a mesma altura do Michael Jordan, mas esse é apenas o tamanho do ninho na superfície. Assim como um iceberg, o que está acima do solo costuma ser espelhado ou ainda maior no subsolo.
Dentro do ninho há uma enorme rede de túneis e câmaras interconectadas. A maioria das câmaras hospeda as rainhas e as larvas, enquanto outras câmaras são usadas para o armazenamento de alimentos, locais de descarte de lixo e até cemitérios. Mas todos esses túneis e câmaras abertas devem colocar a colônia em risco de inundação, certo? Uma chuva forte e esse formigueiro pode virar um formiquário. Só que essas formigas engenheiras já estão 10 passos à frente, porque na superfície do ninho está um telhado de palha, composto por agulhas de pinheiro, pequenos galhos, musgo, urze, grama seca e pedaços de líquen. À primeira inspeção, você pode achar que se trata apenas de uma pilha aleatória de lixo florestal, mas cada pedaço de palha foi colocado de maneira precisa para que a água da chuva escorra do ninho, mantendo-o bem seco. A palha também funciona como sistema de aquecimento do ninho, captando os raios do sol em ângulos retos e agindo como um painel solar que aumenta a temperatura interna. Então esses formigueiros são a prova d'água e também tem aquecimento central. Cara, essas formigas vivem melhor que a maioria das pessoas. Não é à toa que as colônias de formiga vermelha são tão agressivas na defesa de seu território. Elas não querem outras formigas aproveitando seus principais imóveis. No entanto, em um caso raro, várias colônias dessas formigas vermelhas conseguiram deixar de lado suas diferenças e formaram uma única supercolônia. Na costa da ilha mais ao norte do Japão, Hokkaido, os cientistas descobriram cerca de 45 mil ninhos de formigas vermelhas japonesas, que se estendem por quase 20 quilômetros ao longo da costa. Todos os ninhos são ligados por trilhas e túneis, por onde as formigas operárias podem transitar livremente entre cada ninho. No total, estima-se que esta supercolônia contenha 307 milhões de formigas, sendo 306 milhões de operárias e 1,1 milhão de rainhas. Os cientistas estão intrigados com essa colônia gigante, pois não conseguem explicar como essas formigas coexistem em um império tão gigante. Na verdade, o tamanho dessa supercolônia quase rivaliza com a terceira maior população do mundo, os Estados Unidos, que tem uma população de mais de 332 milhões de pessoas. Mas esse formigueiro gigantesco teve séculos para crescer até esse tamanho, pois acredita-se que tenha mais de 1000 anos. Portanto, não apenas tem uma população quase igual à dos Estados Unidos, mas também é anterior à constituição do país em cerca de 750 anos. Nesse tempo, esses 300 milhões de formigas aprenderam a conviver muito melhor do que nós humanos. Cara, eu já fico irritado com meu vizinho batendo o pé lá em cima. Eu ia enlouquecer com 100 milhões de pés andando sobre a minha cabeça. Teia de segredos. Então tá, quiz surpresa. Dá uma olhada nisso. Você consegue descobrir o que é? Se você tiver uma ideia, conta aí pra mim nos comentários. Mas, pro resto de vocês, que podem estar tão perplexos quanto os exploradores que o descobriram, deixe-me contar um pouco da história. Troy Alexander, do Centro de Pesquisas Tambopara, esteve em uma expedição pela floresta tropical no sul da Amazônia peruana em 2013. Quando ele avistou algo estranho entre as árvores, Troy se aproximou e descobriu um misterioso casulo que consiste em uma torre central, como uma tenda de circo rodeada por uma cerca de estacas reforçada por fios de teia horizontais. A estrutura interna, em forma de tenda, tinha cerca de apenas 2 centímetros de diâmetro, quase o mesmo tamanho de uma cereja. A estrutura vertical, semelhante a uma cerca, era diferente de qualquer outro casulo de inseto descoberto anteriormente. Sem a menor noção do que poderia ser aquela estrutura, Troy recorreu ao maior coletivo de especialistas de sofá de toda a internet, o Reddit. Ele postou várias fotos de sua descoberta no What's This Bug, um subtópico que é dedicado à identificação de insetos e suas construções. Seu post logo se tornou viral e o estranho casulo rapidamente ganhou o apelido de Silk Hand. Eventualmente, isso acabou chamando a atenção dos verdadeiros especialistas, enquanto entomologistas de todo o mundo avaliavam a coisa. Ainda assim, ninguém conseguiu identificar qual inseto estava por trás desse estranho e diminuto casulo. Dado que era feito de seda, sugeria fortemente uma aranha, mas a questão permaneceu. Que tipo de aranha criativa estava por trás dessa adorável formação de teia? Bom, alguns meses depois, cientistas de outra equipe de pesquisa voaram para o Peru e voltaram para a pequena ilha onde o casulo misterioso foi descoberto pela primeira vez. Os cientistas investigaram a área e, ao longo de uma trilha de 200 metros, localizaram 45 casulos de cercas de estacas diferentes, mas ainda assim, os insetos dentro deles permaneceram desconhecidos. Então, os cientistas fizeram a única coisa que podiam fazer:
Eles ficaram à espreita e observaram os casulos de perto. Finalmente, depois de 7 dias, as tendas centrais se separaram e pequenos filhotes de aranha surgiram. Ainda assim, a espécie real de aranha segue desconhecida e os pesquisadores ainda não sabem ao certo por que esses ninhos de casulo são construídos com cercas de estacas tão fofinhas. Eles teorizam que as cercas agem para proteger os ovos escondidos na tenda central de outros insetos predadores, como formigas. Ou ainda que os fios de teia contêm atrativos químicos para atrair e prender ácaros e moscas, para fornecer às aranhas recém-nascidas sua primeira refeição. Até agora, nenhuma das teorias foi comprovada. Tudo o que sabemos é que esta aranha tece suas tramas de maneiras bem misteriosas. Mestres da ferroada. Não há nada como relaxar em sua poltrona confortável para curtir uma boa cerveja gelada. Mas que é esse zumbido estranho? E por que tem um troço com textura de papelão enrugado roçando nos seus tornozelos? Se você olhasse para baixo, ia ter a visão de um pesadelo. Um ninho de vespas inteiro fundido à sua poltrona. Só tem uma coisa para se fazer nesse cenário. Levante-se devagar e corra, porque este não é um ninho de vespas comum. Este é um ninho de vespas de jaqueta amarela, uma espécie de vespa que pode ser territorial de maneira bem extrema. E ao contrário das abelhas, cujos ferrões serrilhados ficam presos na carne humana fibrosa, as vespas têm ferrões lisos para que possam picar você várias vezes. Eita! Mas por que essas vespas construíram um ninho gigante sob uma cadeira, em primeiro lugar? Bem, isso porque as vespas preferem um local protegido para construir seus ninhos, pois são construídos a partir de polpa de madeira mastigada e saliva, criando um material semelhante ao papel. Como resultado, esses ninhos são incrivelmente vulneráveis à água. Normalmente, os ninhos de vespa são encontrados em buracos de paredes, espaços no telhado, sob beiras de casas ou em galpões e garagens. Mas outras vespas construíram ninhos em alguns lugares inacreditáveis, como ao redor de casas de pássaros inteiras, em torno de sinos de vento e até mesmo fazendo um lençol para a cama mesmo. Enquanto isso, uma espécie maior de vespa, a vespa europeia, com o dobro do tamanho de uma jaqueta amarela, pode construir ninhos ainda maiores, tal como este ninho do tamanho de um passageiro no banco da frente de um carro. Tudo bem pegar uma carona, mas isso aí já é demais. Gonna need a bigger bag. Aqui você pode ver este exterminador usando um fumigador para acalmar as vespas. Uma jogada bem inteligente. A fumaça interrompe os sinais químicos que vespas, marimbondos e abelhas usam para se comunicar com o resto de sua colônia. Incapazes de se comunicar, eles não podem organizar um ataque, permitindo que nosso exterminador aqui remova o ninho do carro sem muita pressa. Esse é um truque legal, que o próximo exterminador provavelmente deveria ter usado. Caramba, fala sério, essas vespas estão atacando com tanta força que você pode ouvi-las batendo furiosamente contra a pobre da câmera.
Esse ninho cobria todo o chão de um galpão abandonado em Patterson, Louisiana, e era simplesmente grande demais para ser afetado por fumaça direcionada. Assim, o exterminador tomou a corajosa decisão de remover tudo à mão, ao longo de apavorantes 45 minutos. Bem, esse pode ter sido um dia ruim para essa colônia de vespas, mas apesar da derrota, elas definitivamente estão do lado vencedor dessa guerra. Em média, os ninhos de vespas podem atingir o tamanho de uma bola de basquete, com 3 a 5 mil dos monstrinhos voadores lá dentro. Mas com as mudanças climáticas aquecendo o planeta, as vespas que adoram o clima quente começaram a construir ninhos gigantes. No Alabama, houve mais de 90 relatos de mega ninhos de jaquetas amarelas encontrados no verão, que podem variar de alguns metros de diâmetro até o tamanho de um Fusca. E esses ninhos gigantescos podem conter mais de 15 mil vespas. Imagina o zumbido desse exército. Então, minha pergunta para você é: você prefere encontrar um ninho de vespas dentro do seu carro ou um ninho de vespas do tamanho do seu carro? Conta para mim lá nos comentários. Para o alto e avante. Os humanos construíram algumas estruturas impressionantes ao longo dos anos, como o Empire State Building, o Burj Khalifa, o Shard e a Torre de Xangai. Esses arranha-céus definem o horizonte de algumas das maiores cidades do mundo, mas acontece que se um inseto fosse dimensionado para ter o mesmo tamanho de um humano, suas torres diminuiriam até mesmo o edifício mais alto feito pelo homem. Apesar de que, em vez de aço e concreto, essas torres colossais seriam pilhas gigantes de terra e abrigariam uma colônia inteira de cupins. Sim, os cupins são encontrados em todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. Apesar de serem tão difundidos, eles são muito difíceis de se detectar, pois esses insetos são minúsculos. Os cupins operários medem entre 4,8 e 14,3 milímetros de comprimento. Assim, em média, um cupim poderia caber confortavelmente em sua unha. Blá! Embora os cupins não deixem que seu tamanho minúsculo os detenha, alguns, como os cupins catedral, fazem jus ao nome e podem construir torres de até 8 metros do chão. Eles criam esses montes colossais enrolando bolas de terra e colocando-as umas sobre as outras como tijolos, e usando sua saliva como cimento. Eca! Agora, construir um monte desse tamanhão todo é algo bem incrível e impressionante para uma criatura que não tem nem 2 centímetros de comprimento. Em comparação, a altura média de um homem nos Estados Unidos é de 1,75 m, enquanto o edifício mais alto que já construímos, a Torre Burj Khalifa em Dubai, fica a cerca de impressionantes 830 metros acima do solo. Mas se os cupins fossem dimensionados para serem do mesmo tamanho que os humanos, então as torres que eles poderiam construir também seriam dimensionadas proporcionalmente, e acabariam com a altura de 4 Burj Khalifa empilhados uns sobre os outros. Isso é quase 3.320 metros de altura, o que é 60% acima da primeira camada da atmosfera. Uau! Além disso, os cupins não apenas constroem torres proporcionalmente maiores do que nós, mas também ganharam dos humanos na invenção do ar-condicionado. Dentro de suas torres de terra, há uma sofisticada rede interna de túneis, com um grande poço de ventilação central e chaminés mais finas ramificando-se nas laterais. Durante o dia, o ar no poço de ventilação permanece relativamente frio, enquanto o ar nas chaminés mais estreitas nas bordas externas aquece rapidamente. O ar frio é mais denso, então desce pelo poço, enquanto o ar quente sobe e passa pelas chaminés. Isso garante que os cupins tenham um fluxo de ar frio contínuo através de seu monte, evitando que eles acabem como cupins fritos. E à noite, o fluxo de ar se inverte de modo surpreendente, já que o ar nas chaminés mais estreitas esfria mais rápido que no poço central. E assim, o ar frio desce pelas chaminés e o ar quente sobe pelo poço central. Isso garante que os cupins tenham um suprimento constante de ar fresco durante a noite. Agora, são apenas os cupins trabalhadores os responsáveis por abrir túneis e construir esses montes maciços. E eles também coletam comida para a colônia e cuidam da rainha, que parece estar vivendo uma boa vida. Mas esteja avisado, essas rainhas insetos são exatamente o contrário de uma mulher delicada que usa uma coroa. São, na verdade, um horrível pesadelo inchado que bota ovos. Grotesco. Não é de se admirar que os cupins construam suas torres tão altas. Eles precisam de todo esse espaço para esconder suas rainhas enormes e medonhas. Mas e aí, qual dessas estruturas de insetos você achou mais impressionante? E você acha que as formigas são os melhores engenheiros entre os insetos? Ou elas foram vencidas por outra criatura que rasteja ou voa por aí? Me conta nos comentários e muito obrigado por assistir!